Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Mercado de criptomoedas em desabamento extremo, mas não é só o mercado cripto. O ouro e a prata também colapsaram e estão colapsando hoje também, principalmente a prata, eu vou mostrar daqui a pouco. E o Bitcoin, ele mudou a sua condição. A minha análise antes alegava que o Bitcoin tenderia a congestionar. Na realidade, não é que não mudou ainda. Vamos ver como é que vai terminar o mensal, né? A gente está no mês de fevereiro, vamos ver como que vai terminar o mensal aqui. Eu vou explicar por quê. A análise que eu sempre fiz do Bitcoin foi: o Bitcoin tende a continuar subindo, mas ele vai congestionar, subir um pouco, congestionar, subir um pouco, cair, voltar para o mesmo ponto e ficar congestionando e subindo uma mixaria porque ele está muito caro. Precisa entrar 20 trilhões no Bitcoin para ele valorizar $1 milhão e valorizar 1000%. Na Monero basta 300 bilhões para ela ficar acima de $10 mil. E para quem comprou por $100, quando a Binance deslistou a Monero e ela desabou para $100, para ganhar 10.000%, basta esse pessoal ter a Monero com 300 bilhões de market cap. Então, o Bitcoin no mensal, ele deu um sinal Eagle aqui. Ele fez a primeira onda, segunda e terceira onda. Cada sinal Eagle tem a probabilidade de fazer 3 ondas de alta. Se ativar o padrão fractal da morte, então o criptoativo ou ativo ou qualquer coisa tende a fazer uma correção ABC, que pode ser pequena, até a média 21 ou antes, ou pode ser grande, até a média 8,9, certo? Para saber se vai ser o azul ou se vai ser o vermelho, né? Se vai ser a correção curta ou a correção grande, não tem como saber. Dá para estimar analisando fatos, etc., mas não tem como saber. O que tem como fazer é acompanhar. Vai ter uma correção, vamos acompanhar. Foi identificado que a correção vai parar por aqui, está curta, então a gente compra, porque vai voltar a subir. Foi identificado que a correção vai parar aqui, não vai ser curta, então a gente continua sem comprar. E o mercado vai desabando e a gente sem comprar para a gente comprar aqui, lá na média 8,9. A longo prazo, o Bitcoin está em tendência de alta ainda. E a gente vê, né, na crise da FTX, o Bitcoin ele voltou exatamente para a média exponencial 8,9, do método Eagle. E aqui foi o fundo do poço. Eu indiquei compra do Bitcoin nos $16 mil. E acertei publicamente. Isso está no meu canal. Pode ser que aconteça de novo, o Bitcoin ele volte para cá para a média 8,9 e aqui seja o fundo. Porque ele está em tendência de alta e tende a continuar em tendência de alta. $49.400 aqui, tá? $49.130 é a média 8,9 aqui do gráfico mensal. Só que é o seguinte, esse é o candle mensal. Tem uma pegadinha aqui, porque esse candle mensal não fechou. Estamos no começo do mês de fevereiro. Quando o mês de fevereiro terminar, daí o candle vai fechar. E pode ser que o candle ele faça isso aqui. Ele está nessa queda. Então ele sobe e fecha com martelo negativo, mas martelo. Denotando respeito por esse suporte aqui, que é o 74.500. Isso é um candle de alta e isso é um padrão psicológico que denota que a correção ABC vai ser curta até aqui. Então o mês não terminou ainda. Mas se o mês fechar assim, daí o bicho pega. A gente tem um Marubozu negativo rompendo este fundo, este suporte importante, com o fractal da morte ativado, com a correção ABC projetada. E provavelmente a correção, se terminar com esse candle aqui no final do mês, provavelmente a correção ABC vai culminar lá na média exponencial 8,9, nos 49.130. Comprar Bitcoin para longo prazo.
pode estar comprando aqui um pouco. E se vier aqui para 49.130, pode estar comprando bastante, com a expectativa de possível fundo aqui nesta região. Ok? E também no gráfico semanal, a gente tem o padrão abaixo da média exponencial 89, então está em tendência de baixa, e temos o padrão 3 corvos idênticos. Padrão 3 corvos idênticos, que é um padrão de força vendedora, bearish market extremo. Então lá no gráfico mensal já está indicando o fractal da morte, aquela correção ABC que eu falei, e abaixo da 89. Rompendo a 89 para baixo no gráfico semanal, com esses três esses três corvos idênticos, né? Three identical crows, 3 corvos idênticos. Se eu me lembro, é assim que se pronuncia em inglês. Então, é um padrão psicológico de início de tendência de baixa e de queda. Só que o ideal seria confirmar ao corrigir. Se der um sinal Eagle aqui abaixo do 89, daí é a probabilidade de 80% de fazer as 3 ondas de baixa. Daí vai chegar naqueles 49 mil que eu falei, muito provavelmente. Vai ter uma chance gigante. Então pode estar comprando aqui? Pode. Pouco. Tá? Porque não existe uma confirmação de que vai parar. A confirmação de que vai parar a correção vai ser no fim de fevereiro. E eu vou estar voltando a fazer vídeo aqui, falando sobre isso. E me sigam lá no Twitter, Telegram, Facebook, porque eu fico a maioria do tempo lá, tá, pessoal? Porque não dá para ficar fazendo vídeo mais toda semana, 2 vídeos, 3 vídeos por semana de análise. E as minhas análises e insights ficam no Telegram, Twitter e Facebook. Se inscrevam, tem o link na descrição. E mensalmente eu vou começar a fazer esses vídeos de análise de longo prazo. Monero desabando, né? Então muita gente vai falar: ah, Leandro, você, né, alarmou que a Monero bombou, chegou a $800, etc. Sim. Monero, pelo método Eagle, de 2018 a 2020, ficou abaixo de $100 e o método Eagle recomendou comprar Monero nessa região e colocar aporte maior em Monero, assim como em Zcash. Zcash estava $60, $70, às vezes ficava acima de $100. Então, as compras feitas em Monero por $60, $70 até $80 e $40, ao longo de 2 anos, esse dinheiro ficou parado, desvalorizando, valorizando um pouquinho, desvalorizando. Quando a projeção é 1000% a partir de um preço de compra bom. E os 1000% na Monero ocorreu. Ela bombou para $800. Então, o investidor e os inscritos do grupo Secreto Sinais que estão há 7, 8 anos no meu grupo, assinando os sinais, assinando os insights e as análises da criptocarteira, que seguiram esse capital ao longo de 2 anos que ele investiu na Monero, deu os 1000% e ele zerou pelo menos 50%, 30%, 50% e já garantiu um lucraço. É assim que o método Eagle age. Quando tem quedas gigantes de 70%, 90%, compra aquilo que presta, espera. E é projetado, provável, a chance de fazer 1000%, a gente faz 1000%, quando dá os 1000% a gente zera uma parte. E os 10.000% que pode ocorrer, ou 20.000% que pode ocorrer no longo prazo, a gente deixa queimando no mercado o restante dos tokens ou criptomoeda. Se chegar lá, a gente zera, gasta o dinheiro. Zerar não é necessariamente trocar por USDT ou real, mas zerar significa gastar, comprar um produto e serviço com esse nível de valorização extremo e você está no lucro. Você está gastando com lucro ou você está estabilizando as suas Moneros em USDTs, DAI de preferência, que é dólar também tokenizado, e você estabilizou ali e garantiu o lucro. Então, quando tem quedas gigantes dessas, que podem ocorrer a qualquer momento, são imprevisíveis, você já estabilizou o seu lucro, ok? Você já estabilizou o seu lucro. Então,
não tem problema isso aqui acontecer. No Zcash foi melhor ainda, porque o Zcash ele ficou durante 2 anos, 2023, 2022, até 2024 ele estava $20. Então durante 2 anos os inscritos do grupo secreto de sinais compraram o Zcash por $20, foram acumulando, segurando, visando os $200 que é 1000%, e foi comprado o Zcash por $60, por $70, etc. ao longo desses 7, 8 anos. E o Zcash ele explodiu para aquele valor lá de $750, não é isso? $750. Ó, a máxima dele aqui, $750. Ou seja, quem comprou Zcash a $75 ao longo desse ano deu muitas oportunidades. Ele zerou 50% do Zcash nos 1000%. Ao longo dos 2 anos, há cerca de 2, 3 anos atrás, comprando o Zcash por $20 na média, ele zerou o Zcash nos $200, $300, metade do Zcash. Lucro estratosférico. Ah, o Zcash vai para $10 mil, esse é o alvo dele. Vamos aguardar. Tá tendo essa correção apocalíptica aqui e vamos aguardar. E comprar mais. Certo? Comprar mais visando o longo prazo. Comprando por $218, o Zcash tem chance de fazer 1000% no longo prazo de novo. Porque o alvo do Zcash é $10 mil, só que hoje é mais difícil. Quanto mais caro vai ficando o criptoativo, mais difícil vai ficando para você obter esses 1000%. Certo? Então a janela vai se fechando, igual o Bitcoin. A janela para você fazer 1000% no Bitcoin, ele a $66 mil é muito caro. Para ele chegar a $600 mil, dar 1000%, mais ou menos aí, ele precisaria aí de cerca de 10 trilhões, não é isso? 20 trilhões para ir para $1 bilhão, mais ou menos 10 trilhões para ir para $600 ali, né? 11 trilhões, por aí. Então fica muito mais difícil quando está mais caro. A janela vai se fechando, vai dificultando mais. Por isso que o método Eagle ele parou de colocar Bitcoin como prioridade na carteira, porque ele está muito caro. E os maximalistas de Bitcoin que compraram Bitcoin a $5 mil e $1.000, eles ficam mandando vocês comprarem. E ou eles não sabem disso porque são ignorantes, ou eles sabem e fazem isso para vender curso de Bitcoin, livro de Bitcoin, etc. E ficar numa boa ganhando dinheiro. E é errado. Infelizmente é errado, mas acontece, né? E um destaque, pessoal, para a privacidade aqui é a outra coisa, a Monero, ela está próxima aqui no semanal da média 89. Lembre-se que próximo da 89 em agosto de 2025 foi um ponto de compra explosivo, da qual a Monero explodiu para $800. Ok? A mesma coisa aqui, bateu na 89, explodiu. Certo? Então a 89 do método Eagle é uma média de ponto de compra de DCA pesado, aporte pesado para longo prazo. E a Monero está aqui próximo. Então é um excelente ponto de compra para comprar Monero. Se desabar mais, não tem problema. Não tem como acertar, garantir. Vai comprando mais, porque tem fundamentos e no longo prazo pode voltar a subir. Eu acredito que o mercado de privacidade de criptomoedas tende a se destacar. Ontem, por exemplo, né, o Bitcoin ontem, gráfico diário, ele caiu, um monte de cripto caiu 10%, 5% e a Monero ficou resiliente ontem. Daí hoje teve esse desabamento, mas ela estava resiliente ontem. O Zcash ontem, ele caiu ontem também. Então você vê que a Monero está resiliente quanto à queda do Bitcoin em muitos casos. São sinais de que ela está resiliente. Porque ela é uma cripto superior ao Bitcoin e as pessoas demandam privacidade, precisam de privacidade para gastar dinheiro, etc. Um destaque que nós temos aqui é a Zano. Atualmente, pelo menos eu estava olhando há pouco tempo atrás, mercado em colapso apocalíptico, tudo caindo, desabando, o Bitcoin se arrebentando mais aí, né? 9,43%. E a Zano
intacta, ontem estava tranquila. A Zano, que eu chamo de prima da Monero, porque ela é um DeFi, é um estilo de Ethereum, só que de privacidade, com staking secreto, usa o CryptoNote, usa Ring Signatures. A Zano é uma grande candidata para bater de frente com o Ethereum e arrebentar um monte de DeFi que é transparente, que está no mercado cripto. Nós temos a Zano intacta aí, mercado desabando e ela tranquila, resiliente, congestionada aqui. Então isso mostra a resiliência do ramo de privacidade também, são sinais. Certo? E a Zano está na carteira do método Eagle, do portfólio do cripto portfólio. Então o mercado cripto é isso, tá? Mercado cripto é isso. Tivemos uma boa queda aí. Só colocar aqui anual também. Só para a gente ver aqui o Bitcoin, a Monero. A Monero agora começou a perder para o Bitcoin depois dessa queda aí, né? Um ano aí de Monero tá dando menos 27% e Bitcoin menos 24% ao longo de um ano. E a Zano tá intacta aí, ó. Né? Mercado desabando e ela até um pouco positiva aqui. O ouro e a prata também desabaram. Eu reportei nas redes sociais o desabamento terrível que o ouro teve. Então teve uma queda aí significativa do ouro. Uma queda significativa do ouro aí de cerca de 2 dias, tá? 21%. E já está caindo de novo, né? A gente vê que o mercado todo está caindo, o cripto está caindo, o S&P 500 está caindo, o Ibovespa ele está resiliente no momento. E o ouro desabou 21% em apenas 2 dias. A prata foi pior ainda e ela está ruim hoje, né? Ó, prata cerca aí de 41%, tá? Cerca de 41% de desabamento em 2 dias apenas. Então a gente vê que essa queda em 2 dias devolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias de alta mais ou menos, aproximadamente. Isso mostra que o mercado ele está subindo de maneira artificial. E o que aconteceu na prata também foi que aumentaram a taxa dos mercados futuros de prata e ouro. Então os provedores de serviço de contratos futuros, acho que um chama Comex, não estou lembrado agora, eles aumentaram a taxa do mercado futuro de ouro e prata, dando uma facada literalmente nas costas dos investidores e houve essa queda brusca. Foi por causa disso? Também. Mas não é só por causa disso. O que pode estar acontecendo é que tem muito contrato futuro e não tem ouro de colateral suficiente, né? Porque um contrato futuro ele não vale o total do ouro. Um contrato futuro de 1 onça ele vai valer uma parte, uma parcela. Ele não vale todo o que o ouro vale. Então tem essa questão de ter o colateral, etc. E simplesmente os contratos futuros podem fazer o preço do ouro subir artificialmente, principalmente se eles não têm um colateral, já que precisa de menos dinheiro. Por quê? É apenas uma margem o contrato futuro, ele não é o valor inteiro do ouro. Mas eu não posso afirmar se tem muito contrato futuro e não tem ouro suficiente para suprir todo os contratos futuros que existem. Eu acredito que provavelmente não tem. E isso pode causar um colapso no mercado também. O mini índice funciona assim também. Você compra um contrato de mini índice no mercado da bolsa, no mercado futuro, aqui no Brasil, e se o mini índice está valendo, um contrato futuro está valendo 160 mil, esse contrato de mini índice está valendo
5 mil, 10 mil. Mas, quando tem uma valorização de 10%, vai ser 10% sobre 160k, vai dar 16k. Mesmo você operando uma margem de 10k, que é cada contrato futuro. Mas o valor operado é de 160k sem ter os 160k injetados para comprar o mercado futuro. É um mercado de margem. E o ouro está cheio de contrato futuro também assim. Então, ao mesmo tempo que pode levar o mercado a subir, se não tem colateral, não tem, né, tem mais contrato futuro, com valores absurdos sendo negociados, fazendo o preço do ouro disparar, mas não existe o ouro suficiente para cobrir esses mercados futuros, esses contratos futuros. Então, pode ter um colapso que pode arruinar completamente o preço do ouro e da prata. E fora essas facadas de taxa, porque quando você compra um contrato futuro, você tem que pagar uma taxa. Quando você compra um CFD de ouro e prata, você tem que pagar uma taxa. É diferente de você comprar o ouro físico. Você não paga taxa nenhuma. Ou token de ouro, e a USDT lança, a Pax Gold também lança o token de ouro. E tem o mesmo valor do ouro e você não paga taxa nenhuma. Só que eles têm o colateral exato de ouro, pelo menos é o que dizem. Ou seja, a situação é bem crítica. A gente está vendo ouro e prata que muitos prometeram que é reserva de valor, que tem estabilidade, e olha a queda apocalíptica que a prata fez, que o ouro fez, etc. Então está tudo caindo, não é somente o mercado cripto. São grandes oportunidades de compra, até mesmo para prata e ouro. Essa queda aqui, 40% é regra. O método Eagle está comprando prata, próximo da 889, fazendo DCA de prata. Então você tem que diversificar, ter prata, ouro, ter token de prata não tem, eu não conheço, mas token de ouro, o Pax Gold e o Shout, o SDT, da Tether, você tem ali, pode comprar ouro na forma de token da Tether. E criptomoedas, certo? Para se proteger, porque a grana tende a migrar para esses criptoativos. Embora esteja desvalorizando, eu ainda acredito que ao longo de muitos anos aí da crise, ouro e prata tendem a subir e criptos, principalmente criptos de privacidade, tendem a subir significativamente. Por conta da demanda de portabilidade de valores e privacidade e fungibilidade com esses valores. Monero tem destaque para subir, Zano também, etc. Então essa queda faz parte do mercado e você tem que se acostumar com isso. Eu já estou acostumado, então eu estou tranquilo aqui. E tem também os métodos o método Eagle, ele, né, quando valoriza 1000%, então o usuário do método Eagle vai zerar uma boa parte, 30, 50% ele vai zerar. E vai fazer um lucraço e vai fazer uma reserva de emergência. Se o mercado cair 90%, ele já se garantiu. Ele tem a sua reserva de emergência ali. Então você tem que fazer isso. Você não pode pedir empréstimo, não ter nada, nem um puto no bolso e sair comprando cripto, sair comprando ouro e colocando tudo nisso, vendendo carro, vendendo casa e colocando tudo nisso achando que vai resolver os seus problemas. Você vai se ferrar, porque o mercado ele é traiçoeiro. Então você tem que ter estratégia e paciência e comprar no colapso, comprar no sangue. Nesse momento que está acontecendo queda, agora é hora de comprar pesado. O S&P 500 sangrando também. Aí, ó, na média 8,9. O S&P 500 está realmente extremamente fraco. A gente vê que ele está fazendo topos e fundos ascendentes, mas a gente vê a fraqueza extrema dele, ó, né? Ele está subindo, mas candles bem pequenininhos. Então isso mostra a fraqueza extrema e daqui a pouco, inclusive ele deu um sinal Eagle aqui, né? Foi fazendo as 3 ondas de alta e acionou o fractal da morte igual ao Bitcoin, do qual tende a fazer o ABC corretivo. Ameaçou fazer, não fez aqui. Então às vezes o mercado continua subindo, mas ele está com o fractal da morte ativado para fazer esse ABC corretivo. E de repente ele faz, mesmo subindo um pouco mais. Porque o sinal foi dado antes. Então, e esse crash aqui com Dow Jones tende a ocorrer.
mas vai continuar em tendência de alta se continuar na média 8,9. Veja que bateu na 8,9 aqui, depois explodiu. Eu estou dando vários exemplos da 8,9, né? Você viu ali que o Bitcoin eu falei no mensal para a gente comprar na 8,9 do mensal, a Monero para comprar na 8,9 do semanal da Monero, que está lá. A gente está no semanal do S&P 500 e bateu na 8,9 aqui, explodiu depois um absurdo, depois do crash aqui. As oportunidades estão aqui. Nessas quedas terríveis. Então pode acontecer de bater na 8,9 de novo, voltar a subir, igual aconteceu aqui, ou realmente iniciar um crash, uma tendência de baixa e ocorrer uma grande avalanche. Temos que observar, analisar, para ver se vai parar a queda aqui na 8,9 no S&P 500. E Bovespa se destacando com, pelo menos algumas horas atrás ele estava bem, ele está indicando também falta de força, está fazendo aqui um bloqueio avançado, né? Bearish Advanced Block, Marubozu positivo aqui e 2 candles estilo spinning top ou quase spinning top positivos. 2 em seguida após o Marubozu positivo, né? O Bearish Advanced Block, bloqueio avançado. Sinal de fraqueza para corrigir. Então o Ibovespa também ele está dando um sinal de bull trap. Para quem não vê o gráfico de médio prazo, ele pode estar fazendo uma correçãozinha aqui pequena que seja, né? Mas o desempenho dele está bem superior ao S&P 500. A situação então de análise é essa, pessoal. Se vocês querem aprender o método Eagle, o método gráfico Eagle, ser profissionais para saber o ponto certo de comprar e vender para longo prazo, análise fundamentalista para criptomoedas e criar um cripto portfólio de acordo com o método Eagle, que mescla a análise técnica com a análise fundamentalista para cripto, sabendo o momento certo para comprar cripto na baixa, saber determinar o preço ideal para comprar, para fazer 1000% a 10.000% no longo prazo. Não se acerta tudo, mas se você acertar só 5% e fizer 10.000% em 5%, você já fez a sua vida. O que importa é quando acertar ganhar muito. É o que o método Eagle faz. E é o que eu faço. E também para você fazer trades, fazer operações de trade, compra long, short, em qualquer mercado usando 100% gráfico. O gráfico funciona para médio prazo, não funciona para longo prazo. Para longo prazo o que funciona é fundamentos. Monero $10.000 são fundamentos baseados na Monero. Não é um sinal gráfico. Mas o ponto de compra para fazer DCA, para comprar mais pesado, comprar menos pesado, é com gráfico, acertando no médio prazo correções e grandes tendências de baixa, grandes tendências de alta, etc. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Telegram, Facebook, Twitter. Se inscrevam lá, porque lá eu sempre coloco insights sobre vários aspectos do mercado, sobre cibersegurança e privacidade e anonimato também. Vou ficar por aqui. Se desejam fazer o curso ou entrar para o grupo secreto de sinais, entre em contato comigo, links na descrição. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.